Hoje, dia 28 de fevereiro, é o Dia Mundial das Doenças Raras. A data foi criada para sensibilizar as pessoas sobre a existência dessas doenças. Muitas também não possuem cura. No Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas vivem com uma dessas enfermidades. E para falar sobre essa luta e, claro, principalmente sobre os seus direitos, a gente recebe a advogada Júlia Martinelli aqui no programa da Vera. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, a questão do direito associado à questão da saúde é algo muito importante a gente ter o conhecimento e nada como ter uma especialista aqui no nosso estúdio no dia de hoje. Mas vamos lá. O que pode ser considerado ou o que é considerado uma doença rara? Só para a gente começar a entender. Claro. Hoje, para a gente ter os índices sobre doenças raras, são diagnosticadas 2 pessoas a cada 10 mil pessoas têm doenças raras. Né? Então, na verdade, é um grupo bastante pequeno. Reduzido mesmo. Reduzido, exatamente. E que precisam de um grande suporte, né? Então, acabam precisando do SUS, dos centros de alta complexidade, laboratórios de alta complexidade, e, na verdade, é uma luta que começa para fazer o diagnóstico. Nossa, né? eu acredito, porque a maioria das instituições nem tem o conhecimento, a informação, até para chegar nesse diagnóstico, até descobrir o que é a doença, isso? Como 30%, na verdade 75% das doenças raras hoje são descobertas já na fase da infância, né? 30% dessas crianças, infelizmente, vêm a óbito. Então, quando a gente fala de doenças raras, geralmente é uma criança que nasceu e a mãe percebe que tem alguma coisa diferente ali. Quando vai no consultório do pediatra e começa uma investigação, sempre aquela dúvida, geralmente a gente está falando, é direcionado para o caminho das doenças raras. Sim, e eu imagino que quando é algo físico, assim, visível, seja até mais fácil de identificar. O duro, quando demora, através de comportamentos, tal, porque tem doenças raras de diversas formas. Exatamente, né? Existem. 80% das doenças raras têm origem genética, né? E uma criança com uma síndrome, por exemplo, ela tem as faces sindrômicas, né? Que é o que se fala. Então, geralmente fica fácil ou muitas vezes já é diagnosticado até na gestação. Mas quando a gente fala de, por exemplo, erros inatos do metabolismo, não tem como diagnosticar de uma forma tão prematura. Então, começam outros sinais e que podem ser interpretados por uma série de doenças. Pode ser uma doença rara, mas pode ser só uma hipotonia, pode ser só um atraso no desenvolvimento. Então, carece uma ampla investigação. E dentro, como a gente está falando, né, existem hoje não existe um número exato, mas de 6 a 8 mil tipos de doenças raras. Então, como a gente está falando de um amplo, né, arsenal de doenças, então é difícil já no primeiro momento conseguir acertar de que grupo, por exemplo, né, são erros inatos do metabolismo, são doenças metabólicas, enfim, e que não aparecem. Então é um acompanhamento, sempre que alguém tem esse tipo de suspeita, precisa de um centro especializado, como, por exemplo, a Casa Hunter, em São Paulo. Aqui nós temos a Associação de Doenças Raras, em Florianópolis. Então, elas precisam ir para esses centros. Eu sempre digo, quanto maior a complexidade da doença, mais suporte do SUS vai precisar. Difícil diagnóstico, difícil atendimento, difícil tratamento e mais uma luta é a questão de conseguir do SUS esse tratamento de forma sem custos, sem ser oneroso a família que com certeza não tem condições. Quais seriam os passos assim principais para uma pessoa hoje que tem a identificação ou que suspeita que está passando por esse processo, tem uma criança em casa passando por esse processo de ter realmente uma doença rara? O que essa família, o que essa pessoa tem que fazer? Essa pessoa precisa, em primeiro lugar, procurar um centro especializado para aquele grupo. Se já foi dito em algum momento no hospital, na investigação, em qual grupo que ela possivelmente possa pertencer, como eu falei antes, pode ser um erro inato do metabolismo, pode ser uma distrofia muscular, ela deve procurar um centro especializado naquele grupo. Outra coisa que auxilia muito, muito, não pode ser menosprezada, é o grupo de pais.
porque todos os pais que estão naquele grupo individualizado daquela doença, eles já percorreram o caminho. Então, eles já sabem qual é o médico especialista da área, qual é o centro especializado da área, que advogado pode auxiliar para que consiga, quais são os medicamentos que podem trazer diferença. Então, essa vivência dos pais é muito rica, muito rica. Assim. Então, às vezes, são pais que foram em um médico um pouco mais acessível, mas descobriram que tinha outro lá em São Paulo e também tem outro lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Então, esse núcleo de informações dos pais... Primordial. Lembrando que aqui em Santa Catarina nós temos, então, um espaço que auxilia questões de doenças raras. Temos. Como é o nome mesmo? A Associação de Doenças Raras, aqui de Florianópolis. Aqui de Florianópolis fica o conhecimento para todos nós em geral. Exato. Depois disso, tenho também contatos com os pais, já estou junto a uma associação, já vão me dar alguns direcionamentos em relação a processo em si. Tem específicos que nós temos? Temos. É rápido normalmente o resultado? Sim, é rápido. Então, o médico vai fazer o diagnóstico, né, através do exame genético. Muitas vezes já é a primeira barreira, o exame genético. Então, quando a criança está, ou criança ou adulto, enfim, né, quando o paciente está inserido no SUS, fica um pouco mais fácil. O SUS tem um amparo melhor para as altas complexidades. Gente, o objetivo hoje aqui com a participação da doutora Júlia é a gente ter um entendimento que existem advogados especialistas, como é o caso dela, que realmente já sabem o processo. Existe uma associação de doenças raras em Santa Catarina. Você não está sozinho, já tem um caminho, já tem um conhecimento. Aliás, a gente destaca nesse encerramento de programa que a doutora Júlia teve um caso de doença rara em casa, com a filhinha, né? Exato. E teve que, com toda a situação dela como advogada, ela até se especializou nessa área devido a essa condição que ela teve que lutar primeiro pela vida da filha dela, pelo tratamento, qualidade de vida. Então, existe o conhecimento. Anote, Júlia Martinelli, se precisar de informações, ela tem para apresentar para você. Obrigada. Volte outras vezes. Pelo jeito, o nosso assunto seria bem longo, né? Poderíamos até, como ela falou, de tanto conhecimento, hoje até fazer um documentário importante e necessário, realmente. E em breve vamos pensar nessa possibilidade. Muito obrigada, tá, doutora? Até uma próxima. Parabéns. Foi um prazer, obrigada. É isso.